Às vezes você fica na dúvida se o relacionamento está entrando em crise. Essa é a pergunta que eu vou responder através de um checklist que você vai me acompanhar nesse vídeo de hoje. Eu sou Renata Tanus e eu vou te ajudar a manter sua relação de casal. Muitas vezes a gente não consegue identificar a crise. Uma coisa que você não pode negligenciar é que a crise, de fato, pode levar vocês ao divórcio. E como diz Carolina Dickmann, o divórcio pode ser tão doloroso que pode doer mais do que a morte da própria mãe. O divórcio dói e dói muito. Enquanto existir possibilidade de esperança, vamos fazer alguma coisa? Eu não acredito nesses conselhos fracos e frágeis de uma sociedade doentia que diz pra você que a melhor opção é sempre separar. Você vai avaliar se a maioria desses itens se enquadra. E mesmo se um ou dois itens se enquadrar na sua relação, há alerta de que algo precisa ser feito sim. E o primeiro deles, obviamente, vai ser a comunicação. A comunicação falha. O que significa isso? Significa que você tenta falar uma coisa para ele e não importa se você está falando sobre a cor dessa caneta é branca, isso dá problema. Ele sempre está discordando, ele reclama que você fala que a caneta é branca, você fala A, ele entende B, e existe uma falha, é como se não tivesse sempre ruído na comunicação de vocês, dá até uma preguiça conversar. Segundo ponto, distanciamento emocional. O que é isso? Você perde o interesse de compartilhar com ele sobre aquilo que você está sentindo, aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Talvez você não queira compartilhar porque você tem até medo da reação dele, então você não compartilha. Ou você tem preguiça mesmo. Melhor falar com a minha amiga, melhor falar com a minha mãe. Existe um desinteresse pelo parceiro. Nesse desinteresse é como se vocês olhassem um para o outro e, tá ali, ok. É como se não tivesse um espaço para vocês interessar-se um pelo outro. Essa de ter curiosidade, saber o que fez, o que não fez, o que pensa, o que sente. Tem um desinteresse, tanto faz. Discussões constantes. Aqui já tem ação, né? Aquela hora que vocês estão sempre discutindo. Vocês sempre discutem por absolutamente tudo. Se vai de carro, se vai a pé, se vai pedir uma comida, se vai fazer comida em casa. Se as crianças vão para a escola de tênis ou de chinelo. Tudo parece motivo para uma discussão que não tem fim. Não tem fim. É uma falta de paz constante. Esse sentimento e essa briga, essa luta, como se você estivesse todos os dias acordando para a guerra, é um sinal de crise. A falta do apoio mútuo. Aqui é uma coisa que fere. Você não apoia mais ele. Ele não te apoia. É como se você não pudesse contar mais com aquela pessoa e vocês não fossem mais do mesmo time. Agora a gente chega no momento que diminui a intimidade. Se o sexo antes era escasso, agora é quase inexistente. E quando tem, não é uma coisa que super conecta vocês. É meio obrigação ou porque realmente um ou outro está sentindo falta. Mas nada sobre nos encontrarmos, nada sobre dar prazer para o outro, nada sobre algo mais altruísta. É algo mais egoísta. Isso quando tem sexo, né? Que é muito comum que o sexo acabe findando. Não tenha mais. Quando você dá por si, gente, já faz em 15 dias, um mês, nada. Eu nem senti falta. A negligência em relação ao outro. Quando eu digo dessa negligência, está muito pautada na negligência da necessidade do outro. Então, o que o outro precisa? Eu vou fazer uma comida, eu nem me lembro de fazer comida para ele. Eu vou no supermercado, compro alguma coisa, eu nem me lembro de comprar uma coisa que ele disse que estava querendo comer. Eu simplesmente não fico atenta à necessidade do outro. Você começa a pensar, por que não separar? Afinal de contas, está fazendo sentido eu estar casada? Para que eu me casei? É a hora que começam esses pensamentos e essa dúvida constante. Eu não sei se faz tanto sentido eu estar casada, eu começo a pensar em divórcio e às vezes até procuro um advogado. E por último, algo que pode acontecer, mas que não é tão visado pelas pessoas, é mudanças de padrão. Essas mudanças de padrão vai ser uma alteração na saúde dessa pessoa ou até mesmo do casal. Você que dormia super bem, começa a ficar mais angustiada, não consegue dormir tão bem, começa a ter até mesmo doenças recorrentes.
Isso é um sinal que você está somatizando o que o seu corpo já compreende que não vai bem. Então, muitas vezes, a gente tem uma percepção emocional, a gente não dá vazão para isso, não resolve isso, e então o nosso corpo começa a estressar, a somatizar. Às vezes, uma dificuldade de dormir, às vezes com doenças mesmo, como problemas ali de gastrite, problemas de infecção urinária e por aí vai. Tá bom, meu coração, talvez você me diga assim, Rê, eu fiz meu checklist e agora eu tô preocupada. Se antes eu desconfiava que eu estava em crise, agora eu posso ter certeza de que não apenas não vai bem, como nós entramos numa crise. E aí, o que eu faço? Primeiro, não desespera, mulher. Eu sei que quando a gente está diante de uma crise, a gente às vezes paralisa ou às vezes a gente joga a toalha e fala, não tem nada que eu possa fazer. A crise está instalada e eu não tenho habilidade de transformar a situação. Então a primeira coisa que eu preciso te contar é que sim, mesmo que vocês estejam em crise, mesmo que essa crise possa estar há muitos anos, vocês podem reverter essa crise. Mas aqui tem alguns pensamentos mágicos que você tem que tirar da sua mente. Ou seja, pensamentos de que ele vai cair por si e vai fazer algo por nós. A gente vai se conectar, o casamento vai melhorar sem que a gente faça nada. Ou com o tempo as coisas vão melhorar naturalmente. Não vai melhorar naturalmente. Uma vez que vocês entram em crise, se você não fizer um esforço direcionado, ações direcionadas para sair dessa crise, pode ter certeza, as coisas vão só piorar e com o tempo a grande chance é que vocês acabem em um divórcio. Primeira coisa, cuidado com esse orgulho. Cuidado com o orgulho que muitas vezes te distancia da solução. Aquele orgulho, aquele ego que você não quer fazer só porque ele não fez primeiro. Não vou dar isso porque ele não me deu. Como se isso representasse uma certa humilhação. Deixa eu te explicar uma coisa. O que eu já aprendi, depois de tantos anos, mais de 12 anos trabalhando sobre relacionamento de casal, é que não importa de onde vem a solução precisa vir. Algo está péssimo na sua vida, é sobre a sua vida que a gente está falando. Então quem tem que fazer algo é você também. Entende uma coisa? Quando a gente está muito magoado, a gente está cheio de razão. Esse é o grande problema da mágoa. A mágoa nos torna vítimas, faz com que a gente olhe uma perspectiva distorcida da realidade, em que apenas o outro lado falhou e que você foi apenas vítima e sofreu apenas os abusos daquela pessoa. Mas a grande chance é que se algo vai mal numa relação, numa interação que existam duas pessoas, ambos são responsáveis. Então, ao invés de você ficar alimentando essa sua mágoa, questionando ou jogando a culpa toda para ele, libera essa mágoa de você, assumindo e reconhecendo a sua parcela sobre isso. Não são todas as pessoas que têm a coragem de fazer isso, mas eu te digo, isso é libertador. A mágoa vitimiza as pessoas. Agora, você olhar para aquela situação e reconhecer o que você poderia ter feito diferente ou melhor, te liberta. Então, resolva essas questões da mágoa e do orgulho. O próximo passo que eu te convido a fazer é oferecer pequenos cuidados diários. Gente, pequenos cuidados, pequenas coisas que mostram que você se importa com ele. Eu sempre vou falar sobre isso, porque os pequenos cuidados, aquele detalhe, isso faz uma grande diferença. Então, que você comece a fazer isso, talvez não pensando em ter um super resultado com ele, mas que isso te ajude a você ser uma pessoa melhor nessa relação. Não se reconstrói uma relação, não se sai de uma crise olhando para o outro como inimigo. E talvez você ainda sinta uma necessidade de ir mais profundo. E que por mais que essas dicas já te dão uma direção, talvez você ainda esteja um pouco ansiosa e aflita sobre, nós estamos em crise de fato. E eu ainda estou um pouco perdida. Aí para você que quer fazer um mergulho mais profundo, eu vou te convidar a vir para o Jornada Casamento Sólido. Um acompanhamento que eu auxilio você a salvar o seu casamento. E para você fazer parte da Jornada Casamento Sólido, basta você clicar aqui embaixo, no link Jornada Casamento Sólido.
Semana que vem temos mais vídeo. Até lá!